Boa noite. Mais uma vez cá estamos para meditar na palavra viva em Cristo Jesus. Hoje o tema vai nos levar à meditação e aprender o porquê que há pessoas cristãs congregadas numa igreja, numa congregação verdadeira, ouvindo uma palavra verdadeira, mas mesmo assim não têm as suas vidas transformadas, continuam com as mesmas práticas, a mesma forma de falar, de pensar, as mesmas ações. Como é possível alguém ouvir uma palavra viva, verdadeira, um evangelho de santidade e não ter transformação? Continuar cabisbaixo, mas se a mesma palavra diz que a fé é em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos começar então por analisar a parábola que Jesus nos dá quando falou aos seus discípulos acerca da parábola do semeador. Ele diz assim, em Lucas, capítulo 8, versículo 4. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse, por parábola. 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e, quando semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. 6. E a outra caiu sobre a pedra, e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. 7. E a outra caiu entre espinhos, e, crescendo, com ela os espinhos a sufocaram. 8. E outra caiu em boa terra, e, nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? 10. E ele disse: A vós vos é dado a conhecer mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então, o principal objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo em falar por parábolas é para que se cumprisse a própria palavra de Deus, que muitos vendo não vejam e ouvindo não entendam. No versículo 11, então, Jesus começa a explicar a parábola, o significado. Versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Então, o principal motivo, um dos motivos que leva alguém a ouvir a palavra de Deus e não haver transformação, começa já que a palavra cai no seu coração como uma semente que caiu à beira da estrada, que é pisada e vê os pássaros comem. E na explicação da parábola, Jesus diz que isto representa aqueles que ouvem a palavra. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Como é que isto acontece, esse fenômeno? Você ouve a palavra e quando sai da igreja, ouves uma outra coisa que te põe em dúvida. Ou você partilha a palavra com alguém diz: não, esse pastor não está a dizer a verdade, é mentira. Então aquela palavra não se firma no teu coração. O diabo usa outras palavras outras pessoas para te baixarem a fé, para te fazer duvidar. E você entrega a palavra. Quer dizer que te é arrancada a palavra do coração. No versículo 12. No versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo.
e no tempo da tentação se desviam. E tem então aqueles que recebem a palavra como semente que cai na pedra, sem conseguir encontrar profundidade das suas raízes e encontrar água seca. Isto é, são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, no tempo da perseguição, no tempo da adversidade, se desviam, não aguentam, veem que é difícil. Uns até perguntam, será que Deus existe? É um dos motivos que faz as pessoas não se firmarem na palavra, não terem as suas vidas transformadas. Versículo 14, então, Jesus explica outro grupo. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Tem ainda outro grupo de irmãos que estão numa igreja verdadeira, ouvindo a palavra certa, mas a palavra cai nos seus corações como se tivesse caído no meio dos espinhos que sufocam. O que são esses espinhos? Jesus faz-nos entender aqui que são os cuidados desse mundo, os afazeres, os deleites, as atividades extras, festas, as vaidades, tantos cuidados carnais que então este homem, esta mulher não consegue dar frutos do Espírito com perfeição. Poderá não abandonar a igreja, mas vive uma vida dupla, carnal. E aí a palavra é sufocada por essas coisas. Então no versículo 15 Jesus explica o último grupo de pessoas. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Aleluia, glória a Deus. Então tem aqueles que a palavra cai no seu coração como aquela semente que cai em terreno bom e fértil. Isto é, são aqueles que ouvindo a palavra conservam num coração honesto e bom. Isto quer dizer que para que haja transformação na vida da pessoa, temos que receber a palavra com honestidade e bondade no coração. Isto é, quando a palavra chegar em nós e nós reconhecermos que não estamos a viver uma vida de acordo à vontade de Deus, nós não podemos ver que esta palavra é um exagero, não. Não podemos defender a nossa vida errada, a nossa forma errada de viver. Temos que aceitar aquela palavra, não apenas com alegria, mas com honestidade no coração. Com um coração de benignidade, de bondade, com vontade de viver o bem. Só assim é possível então dar fruto de perseverança. Mas hoje em dia está difícil, como a palavra mesmo diz que haveriam tempos trabalhosos. Não falo das igrejas que pregam os falsos evangelhos, onde focalizam muito no materialismo, na bênção, na prosperidade, nas riquezas, culto dos empresários, não. Mas estamos a falar daquelas igrejas onde ainda encontramos pastores, missionários sérios, que vivem uma vida santa, pregam a palavra, passam a palavra, mas mesmo assim não há transformação no povo. Por quê? Jesus nos explica aqui na parábola do semeador. O coração tem que estar honesto e bom em receber essa palavra. E ali a palavra vai estar como semente fértil e vai produzir frutos. Porque se não for assim, facilmente aquele que ouve a palavra lhe é retirada do coração pelo diabo esta palavra. Basta ouvir algo contrário, ele entra logo em dúvida e não vive o que Deus quer. Ou ainda recebe a palavra, mas quando vem a adversidade, vem as dificuldades, vem as tentações, facilmente cai.
e aí não há transformação. Ou ainda, não consegue deixar a vida carnal, terrena e mundana, quer servir a dois deuses, a Mamon e a Jesus. Isso é impossível, irmão. É impossível. Mas vamos agora analisar que palavra é esta que o diabo quer arrancar do teu coração. Que palavra é esta que se sente sufocada quando tentas misturar a vida espiritual com a vida terrena material? Nós podemos ver que esta palavra é a palavra do arrependimento, arrependimento dos pecados. É a palavra que te leva a viver a santidade, deixando as más práticas antigas. Não é uma palavra que vem prometer carros e casas, empregos, não. Porque a palavra nos diz que buscai primeiro o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. Então, vamos ver o que João, quando vem para preparar o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que foi que ele pregou? De certeza, esta palavra que nos ajuda ou faz com que nós produzimos frutos verdadeiros, espirituais. Vamos em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3. Diz assim, em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3. E, naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, antes de Jesus se manifestar, João Batista era o enviado para preparar o caminho. E Jesus é o reino dos céus na terra quando estava conosco. E clamava João, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois Jesus confirma esta palavra quando ele se manifesta e começa seu ministério na terra. Se nós encontramos isto em Mateus 4, 17, nós podemos ver. Diz assim no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque se não houver arrependimento, se o coração não for um coração honesto, capaz de aceitar a mensagem dada pelo Espírito Santo, de arrependimento e viver a santidade, então não há transformação na nossa vida. Não há. Nós podemos ver isso com maior clareza também em Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. E assim diz no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Isso quer dizer que sem o arrependimento não há conversão. E sem a conversão, os pecados não são perdoados, não são apagados. Então, uma palavra desta, uma pregação desta, dada numa igreja em Cristo Jesus, e que não produz o efeito da mudança de vida, isto é porque as pessoas que ouviram não arrependeram-se.
E os motivos são aqueles que nós já vimos atrás, através da parábola do semeador. Ou o diabo arrancou do coração, a pessoa ouvindo outras versões e entrando em dúvida. Ou a palavra caiu como semente que cai no caminho e os pássaros levam. É isso, foi arrancada para o diabo. Ou então, os cuidados da vida não te ajudam a arrepender. Viva as distrações do mundo, viva as vaidades. Não há mudança de vida. E ainda tem mais outra vertente. Ou não encontra, a palavra não encontra profundidade, umidade suficiente, seca. Isto é, recebe a palavra, mas devido às tentações cai facilmente. Nas tentações da carne, fornicação, bebedeira. Vem às vezes a perseguição, morre um antequerido, um amigo, e você entra logo em dúvida, mas será que Deus não vê? São as coisas que, se o cristão não tiver cuidado, cai nessa cilada do diabo e não consegue arrepender-se. Não consegue, volta atrás. Houve uma palavra verdadeira, mas não há transformação. Então temos que estar atentos. Temos que estar atentos. Nós temos aqui a nossa palavra em Cristo Jesus, em Atos 17, versículo 30, dizendo: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Isto quer dizer o quê? Que se nós ouvirmos uma palavra deste arrependimento e santidade, todas as velhas coisas passaram e eis que tudo se fez novo. Porque Deus não vai ter em conta o tempo da ignorância antes de nós conhecermos a palavra. Deus nos dá agora a oportunidade de ser novas criaturas. Como diz mesmo aqui a palavra, no versículo 30 do capítulo 17 de Atos. Mas Deus, não tendo em conta dos tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém? 31. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Quer dizer que se Jesus, isto para você, meu irmão, minha irmã, que tem tem estado a brincar de cristão. Jesus primeiro veio como o Salvador, mas a segunda vez virá com juízo. Então, aceite e guarde a palavra no teu coração, a palavra de arrependimento e de santidade. Deixa as vaidades. Deixa a vã maneira de viver. Deixa a bebida alcoólica. Deixe e viva uma vida santa. Viva uma vida santa. Aleluia, glória a Deus. E como a palavra diz mesmo, ninguém sabe o dia nem a hora em que Deus virá. Não devemos adormecer, porque muitos dizem, desde que dizem que Jesus está a voltar, até hoje não volta. Olha, tens a certeza que se Jesus voltasse agora, você estaria salvo? Não brinca, irmão, não brinque. Veja o que a palavra nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam,
senão que todos venham a arrepender-se. Esta é a pregação que salva. A pregação do arrependimento e dos pecados e a santidade. Então, deixe a vã forma e maneira de viver. Deixa as vaidades. Deixa. Não danifica o templo de Deus que é o teu corpo. Busque a santidade em espírito e em verdade, adorando o Senhor. E arrependa-se dos pecados. Talvez não te tenhas dado conta que não estás convertido. Olhe se a tua forma de viver mudou. Porque é por aí. Imagine o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se ainda és um cristão amarrado ao futebol, és fã de um clube de futebol, irmão, você não está em Cristo Jesus. E neste momento pode estar a perguntar, mas futebol é pecado? É pecado. Nunca ouviste dizer que os jogadores de futebol são chamados de ídolos? Neymar é ídolo. E outros tantos são ídolos. Por que são chamados de ídolos? Porque o jogo de futebol é um culto, irmão. Queira você crer, queira não, mas isto é uma verdade. Se você é mulher e até homens hoje também assistem novela, não consegues ficar sem ver novela, então você não está em Cristo Jesus. Você sabe quantas crianças são mortas em sacrifício por esses atores satanistas para que as novelas deem sucesso? E você assistindo estas novelas te faz comparticipante desses assassinatos, desses sacrifícios satânicos? Se você é um cristão que ora, louva a Deus, mas continua a assistir novela, você não está convertido. E se Jesus chegar hoje, você vai ficar. Se você é uma mulher que está sempre a usar o cabelo falsos, como perucas, tissagens, raspas as sobrancelhas para depois pintar com lápis, você está a danificar o templo de Deus, porque este corpo é o templo de Deus. Não é quadro para ser pintado. Não é, irmão. Não é. Se não consegues te livrar disto, arrependa-te. Arrependa-se desse pecado. Mude. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Nova criatura é. Leia 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Leia. Leia 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2 a 9. Fala acerca destas coisas, desses tipos de vaidades que são pecados. Se você está a ouvir essa palavra e mesmo assim não mudares a forma de viver, então você está no grupo das pessoas que o Satanás arranca a palavra do coração. Como fala a parábola que o nosso Senhor Jesus nos deu do semeador. A palavra cai como semente na beira do caminho, é pisada e os pássaros levam. Se você está a ouvir essa palavra e tentar mudar, deixar as vaidades, o futebol, as novelas, viver à toa, mas devido à influência do mundo, o escárnio, você desistir da santidade, então você se enquadra nesse grupo de pessoas na parábola. Se os afazeres do dia a dia não te deixam viver uma santidade séria em Deus, em Cristo Jesus, então você está no lugar daqueles que a semente cai no meio dos espinhos, cresce com os espinhos e é sufocada. Mas se você ouvindo essa palavra, você crê, honestamente você reconhece que está em pecado.
e viva para o bem e muda a forma de viver, então você é nova criatura. Você está no grupo daqueles que a semente caiu numa terra fértil, boa e úmida e deu frutos de 1 a 100 e deu frutos de qualidade. Não deixe que o diabo roube essa palavra de ti. Em nome de Jesus. A palavra de arrependimento dos pecados e da santidade, há muitos cristãos, soa como uma palavra dura, um discurso duro, uma pregação dura, difícil e exagerada. E assim, há quem até que abandona a igreja, diz: eu não fico mais nessa igreja tão exagerar. Quem disse que pintar os lábios com batom é pecado? Usar verniz, então não vou me cuidar. Quem disse que futebol é pecado? Que eu estou a adorar aqueles jogadores? Então as pessoas fogem. Mas isto não é novo, pois que o nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo em que Ele estava aqui na terra, fisicamente como homem, como Deus também, Ele viveu essa situação com aqueles que o seguiam. Nós podemos constatar isto no livro de João, capítulo 6, versículo 60 a 62. Diz assim no versículo 60: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Bem, Jesus aqui estava a explicar que Ele é o pão que desceu do céu, que a sua carne é o pão e o seu sangue é vinho, e que quem não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue não teria parte com Ele. Por quê? Se nós entendermos que Jesus no princípio estava com Deus, era o Verbo que estava com Deus, era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que ele estava a dizer que a sua carne é pão, quer dizer, a palavra dele é espírito e vida. E quem não ouve, não medita nesta palavra, não tem parte com ele. Mas, como ele dizia em parábola mesmo, muitos não entenderam. E disseram aqui no versículo 60 do capítulo 6 de João: duro é este discurso, quem o pode ouvir? No versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? 62. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos não suportaram a doutrina que Jesus trouxe e deixaram de andar com Jesus. É o que acontece muito nas igrejas que ainda pregam a palavra viva. Deixam-lhes o diabo roubar a palavra, não creem, não acreditam, preferem continuar a viver as suas vidas mundanas, não há transformação. Acham que é uma palavra dura, exagerada, e deixam de vir à igreja. Se vão à igreja, simplesmente estão como alguém que está ali a aquecer banco, mas no coração não aceitam, a alma não está lá. É o que acontece. O que que você, irmão, irmã de coração sincero, honesto, tem que fazer quando a palavra que você ouve lhe traz alguma dúvida? Não consegues acreditar. A resposta é simples, está na Bíblia. Medita a palavra de Deus. Aponta os versículos capítulo que o pastor está a dar.
Busque, faça as tuas próprias buscas. Vamos ver o que é que nos fala aqui, Salmos 1, versículo 1. No livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, 2, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, você quando ouve uma palavra na igreja de arrependimento, de santidade, não se assenta na roda dos escarnecedores que vão te tirar essa fé, te pôr em dúvida da palavra. Não, senão o diabo vai te roubar a palavra. Versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que o irmão tem que fazer é meditar de dia e de noite na palavra. E ainda tem mais em Josué, capítulo 1, versículo 3. Josué, capítulo 1, versículo 8, perdão. E assim disse o Senhor Jeová a Josué: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A resposta está sempre na Bíblia. A resposta está sempre na Bíblia, irmão. Não murmure da pregação, não deixe que o diabo te ponha a dúvida. Senão nunca irás te arrepender. Nunca irás te converter. E os teus pecados não serão perdoados. Estarás a viver sempre nas mesmas práticas. Se ouvindo uma palavra verdadeira, você duvidar, em vez de meditar. Você murmurar fora da igreja ou dentro da igreja, em vez de meditar na palavra. Mas como diz aqui a palavra, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Esta palavra, esta pregação é para aqueles que querem amanhã estar no céu. Não é para aqueles que são gananciosos, que só querem o bem-estar deste mundo. Você pode ter o bem-estar deste mundo, que Deus te abençoa, sem você andar atrás da riqueza. Ou pode ainda estar neste mundo sem as tais riquezas desse mundo, mas com o céu garantido. Porque para ir para o céu não depende de ser rico ou pobre. É como você vive. Deus não vai perguntar quantos milhões você tinha no banco, mas vai te perguntar quantas pessoas você ajudou, quantos necessitados. É difícil. É difícil repartir o que você tem com aquele que precisa. Então, irmão e irmã, cuidado que você pode estar a adorar Mamon, o dinheiro, o Deus do dinheiro. Em vez de gastar o teu dinheiro naquilo que não é pão verdadeiro, que é a palavra, você gastar o teu dinheiro só nos deleites, na má vida, na prostituição, na bebedeira, na desbunda, nas sentadas. Cuidado. Arrependa-se desse pecado. Converta-se e receba o teu perdão. O que adianta você ser cristão, dizer que é filho ou filha de Deus, ouvir uma palavra verdadeira e não haver transformação? É perigoso. E o que vai te ajudar você a entender a verdadeira palavra de Deus é sendo um homem espiritual, sendo uma mulher espiritual, não carnal. Porque a palavra diz que as coisas espirituais são percebidas espiritualmente, são discernidas espiritualmente, as carnais carnalmente. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 23, versículo 13. Perdão, é 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 13
a 16, capítulo 2 de 1 Coríntios. Assim vamos começar no versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Só é possível termos a mente de Cristo se nós tivermos ligado à palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, ouvindo e meditando na sua palavra. De outra forma, não haverá arrependimento. Não haverá. Não importa o nosso nível hierárquico na igreja como instituição, se somos pastores, presbíteros, se fomos ovelhas ou obreiro. Temos que ouvir e meditar a palavra para nos tornarmos homem ou mulher espirituais e discernir espiritualmente. Só assim é que nós vamos perceber o que é pecado que temos que deixar e transformar as nossas vidas. Então, irmão, irmã, Deus te abençoe em nome de Jesus. Se ouviste esse testemunho até o fim, parabéns, porque eu creio que vem da parte de Deus. E sempre que Deus fala conosco é porque há um propósito nisso nas nossas vidas. A paz do Senhor. Amém.